do país, que o futuro do país está no povo galega. A verdade é que todos nós nos deixámos levar pelas circunstâncias e o Tiago não. O Tiago conduziu as circunstâncias e dedicou-se mesmo ao mar. Dedicou-se mesmo ao mar de uma forma efetiva, dedicada e foi para ali fora. E, entretanto, hoje, quando se olha para o currículo de Tiago, já trabalhou com o Governo, já trabalhou com a Presidência da República, já trabalhou na Comissão Europeia com um comissário europeu que tinha o pelouro do mar, que era um comissário maltês, já esteve nas Nações Unidas, já correu o mundo aqui com esta ideia de que o futuro do mundo está também no mar e atualmente está ali na Fundação Oceano Azul, que é se calhar também o sítio mais importante de todos por onde ele passou, é capaz de ser mesmo esta fundação, onde tem feito um trabalho notável e ganhou, ou alicerçou, consolidou um reconhecimento internacional fabuloso, é dos maiores especialistas do mundo nestas áreas e é um gosto e até uma honra para nós termos aqui hoje o Tiago. Nós vamos pedir ao Tiago para falar aqui sobre o tema que ele propôs durante meia hora, 40 minutos. Depois haveríamos aqui um período de perguntas e respostas. Eu pedia para utilizarem o chat para colocar as perguntas, para fazer aqui uma gestão do tempo melhor e a ver se conseguíamos acabar pontualmente pela 1h, que acho que era um dos princípios a que nos propomos, é ter uma boa hora de início e uma boa hora de fim. E então, Tiago, passava-te a palavra e muito obrigado uma vez mais. Vou ver aqui, então, à partida poderias. Não consegues, Tiago? Então vou aqui fazer só uma coisa. Já consegui. Obrigadíssimo. Dizia que tinha de ser o host, a unmute, mas antes de mais também, muito boa tarde a todos, tenho muito gosto, obrigado à ACEG, neste caso aqui do Porto, por fazer este convite e principalmente ao meu querido amigo João Anacoreta Correia, para me juntar. Teria muito gosto também de estar com vocês em presença, mas hoje em dia nós conseguimos também fazer estas coisas desta maneira e acho que o que é importante é que as ideias viajem, mesmo que nós não possamos viajar com elas e que todos nós possamos trocar impressões. Gostava, obviamente, também de agradecer muitas palavras, muito generosas e que são um pouco exageradas também por serem palavras de amigo aqui do João Anacoreta Correia. E agradecer também a presença de tantas caras amigas, tantas pessoas que eu também conheço aqui hoje nesta nossa reunião. Eu queria realmente falar um bocadinho desta temática que é a questão da conservação do oceano, que é aquilo que se dedica à Fundação Oceano Azul, e que, como o João referiu, é hoje uma fundação que é uma referência a nível internacional, entre as outras grandes fundações internacionais na área dos oceanos. É uma fundação que não sei se todos conhecem, que é a concessionária do Oceanário de Lisboa e que tem como grupo fundador o grupo do Jerónimo Martins Unilever, e que se dedica, de facto, a esta questão da conservação do oceano, mas não é uma conservação stricto sensu. E por isso é que o tema da minha intervenção ultrapassa o da conservação e que diz que é da conservação à economia azul. Porque eu julgo sempre deixar aqui uma nota importante: o nosso país não é um país rico, não somos um país tão desenvolvido como a maior parte dos outros países da Europa Ocidental e do norte industrializado do planeta, e portanto não nos podemos dar ao luxo de não nos preocuparmos em encontrar novas avenidas de crescimento e novas formas de tornarmos o país mais pertinente do ponto de vista económico no século XXI, e é aqui que o mar tem um papel muito importante, no meu entendimento, e a julgar pela agenda internacional, no entendimento também dos governos da maior parte das nações.
porque tem havido, de facto, uma grande evolução nos últimos 20 anos na atenção que é dada ao mar, sendo que, de facto, há 25 anos, há 30 anos atrás, quando comecei a entrar nesta área, não era assim. Eu acho que a primeira nota que eu queria dar sobre esta ligação entre conservação e natureza, por um lado, e, por outro lado, a economia, necessita uma contextualização que é os tempos de elevadíssima turbulência que nós vivemos, mas que são tempos de turbulência que não vivemos hoje, são tempos de turbulência que vivemos, eu diria, ao longo de todo este novo dialbar do século XXI. As últimas 2 décadas foram décadas de muitas incertezas. Rapidamente compreendemos que a tese do fim da história de Francis Fukuyama não seria, digamos assim, validada pela realidade. E por isso sentimos que havia mudanças de paradigma muito grandes a ocorrer neste século XXI. Desde logo, obviamente, uma mudança de um paradigma de uma sociedade analógica para uma sociedade digital, com metade da população a viver ainda no mundo analógico e metade, a mais nova e mais jovem, a mudar-se para o mundo digital, e com todos os desequilíbrios socioeconómicos que isso está a ocasionar, e que, por sua vez, depois tem traduções políticas interessantes que poderemos encontrar em fenómenos como o Brexit, por exemplo, ou a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Temos também, obviamente, aqui uma mudança de paradigma muito grande associada a esta, finalmente, interiorização, compreensão da dilapidação da natureza, do desaparecimento ou da dilapidação dos recursos naturais e das alterações climáticas, que era algo também que, digamos assim, até às últimas décadas do século XX não era verdadeiramente relevante. Basta dizer que o protocolo de Kyoto foi em 98 e que, nessa altura, apenas a União Europeia verdadeiramente se pôs por detrás da assinatura de um tratado internacional que reduzisse as emissões dos gases de efeito de estufa, e que países como o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos estavam alegremente fora desse plano, sem intenções de se juntar. E, portanto, esta compreensão de que nós temos agora um tempo limite, porque passamos os últimos 20 anos sem, digamos, tomar as medidas necessárias, as decisões a nível internacional, para acudirmos a essa crise ambiental, climática, e que também é uma crise dos oceanos, também faz parte da turbulência do mundo em que nós vivemos. Se juntarmos a isso uma pandemia, como já não havia igual há 100 anos no nosso planeta, e agora até uma guerra na Europa, nós temos aqui, digamos assim, o cenário da tempestade perfeita e a confirmação desta grande turbulência do século XXI. Isto não é algo, no entanto, que nos deva surpreender e que seja absolutamente inédito para nós, porque sabemos pela história que a mesma turbulência existiu na viragem para o século XIX e para o século XX, por razões diferentes. No século XIX, a mudança de um mundo absolutista com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América, para o mundo da democracia, da monarquia liberal, para o acentuar da Revolução Industrial, e no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, as crises financeiras, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a revolução social, socioeconómica que se assistiu também nesse dialbar do século XX. E por isso, nesta turbulência é essencial compreendermos para onde é que vai o futuro, como nação, percebermos o que é que vai ser o século XXI, para procurarmos posicionar o nosso país de uma maneira clara neste século. Porque se há algo que eu acho que infelizmente é irrefutável, é que Portugal foi um país que chegou atrasado ao século XIX e chegou atrasado ao século XX, e que somos um país que estamos sempre entre mais atrasados e menos endividados, ou mais endividados e menos atrasados. Diria que seguramente que se não chegarmos atrasados ao século XXI, que seguramente chegámos endividados ao século XXI, e portanto somos um país que tem uma certa dificuldade em posicionar-se, em ter uma visão de futuro, longo prazo, uma sociedade que não tem essa visão e que depois, portanto, costuma ir atrás e não ir à frente, e não indo à frente não consegue ter a pertinência, o sucesso que têm outras sociedades competidoras. E é aqui que esta matéria dos oceanos é muito importante.
é aqui que, digamos, entra a questão da conservação dos oceanos, porque eu acho que todos nós começamos a ter consciência de que, se olharmos ao que foi o século XIX, podemos dizer que o século XIX, enfim, no mundo ocidental, foi o século da Revolução Industrial, foi o século da acumulação de capitais, da criação de novas classes sociais, dos chamados capitalistas. E se olharmos ao século XX, e principalmente ao que de melhor aconteceu no século XX no mundo ocidental, olhamos à segunda metade do século XX e vemos talvez que foi o século da sustentabilidade social, do Estado Social de Direito, e que foi, digamos assim, uma conquista criada por dois grandes movimentos políticos europeus, o movimento da social-democracia e o movimento da democracia cristã. E que isso é uma conquista muito interessante, digamos assim, das nossas sociedades ocidentais. Mas se olharmos ao século XXI, podemos nos perguntar o que é que vai ser o século XXI? E eu julgo que hoje em dia ninguém tem dúvidas. Os homens do século XXII, se cá estiverem, vão olhar para o século XXI e vão dizer que o nosso século foi o século da sustentabilidade ambiental. Porque nós sabemos que esse é o grande desafio que temos na nossa geração e nas gerações futuras. Porque nós sabemos que esse é um desafio verdadeiramente existencial. E se olharmos a este terceiro relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas, que tem tido uma importância enorme nesta nossa interiorização do problema ambiental, nós percebemos que já não há sirenes que possam tocar mais alto e mais audíveis que os relatórios deste painel intergovernamental. Eles dizem-nos basicamente que temos agora 30 meses, até 2025, para chegar ao pico das emissões de gases de efeito de estufa no planeta, sob pena de compreendermos aquela meta que é absolutamente determinante e essencial e que justificou que 20 anos depois de Kyoto se chegasse a um acordo em Paris. A meta de almejar, de não inviabilizar, não é uma meta que assegura de modo algum, é uma meta que pretende não inviabilizar, conseguirmos chegar ao final do século apenas com mais 1,5 grau de temperatura atmosférica, 1,5 grau Celsius de temperatura atmosférica, relativamente ao baseline pré-industrial da nossa civilização e do nosso planeta. E é aqui que começamos a compreender que isto é uma questão verdadeiramente existencial, porque, como sabem, todo o resto de turbulência não ajuda, todos os desequilíbrios políticos, toda a turbulência política, a turbulência causada pela pandemia e agora por esta guerra, que ela própria tem origem, ela mesmo, numa enorme dependência energética europeia relativamente a um país, que é a Rússia, nós percebemos que não vai ser nada fácil a nossa geração estar à altura de ganhar e de vencer este desafio. E nós, na verdade, se olharmos um bocadinho às decisões internacionais, vimos que elas têm sido lentas. É notório e é real que, em termos de ação climática, Paris foi uma mudança de página, pelo menos para nós europeus. E essa mudança de página consagrou-se com o chamado Pacto Ecológico Europeu, que foi adotado em 2020, o Green Deal, que finalmente orienta realmente toda a economia europeia para uma transição para uma economia verde. Ou seja, que estabelece que há um limite até 2030 para a economia europeia continuar a depender de combustíveis fósseis, continuar a ser uma economia linear, continuar a ser uma economia altamente predatória de recursos naturais do planeta, que estão exangues e que nos obrigam a viver à custa das próximas gerações. No sentido em que todos sabemos que os recursos naturais que nós consumimos no nosso modelo de desenvolvimento económico, no mundo ocidental, nos leva hoje a que, a partir de junho, estejamos a consumir por ano os recursos naturais das próximas gerações e não aqueles a que teríamos direito. E, portanto, há aqui uma questão profundamente relevante do ponto de vista dos princípios, dos valores básicos, daquilo que nós somos enquanto pessoas, do nosso personalismo, que é a solidariedade intergeracional. Porque as próximas gerações não são pessoas estranhas, são, efetivamente, os filhos e os netos que nós temos nas fotografias das nossas salas lá em casa. Esta questão deve-nos fazer refletir de uma maneira muito profunda e no que diz respeito ao mar, deixem-me dizer-vos ainda, a reflexão deve ser ainda mais profunda, porque se hoje conseguimos começar a tomar alguns passos na organização dos nossos recursos financeiros, dos nossos recursos humanos intelectuais, para
caminhar no sentido dessa ação climática, a ação oceânica está ainda muito longe das prioridades dos decisores internacionais, dos governos, das nossas sociedades. E por isso, o intervalo ou o fosso que existe entre a ação climática e a ação oceânica é cada vez maior, não obstante o oceano ser absolutamente determinante para vencermos o desafio da ação climática. Porque o oceano é, digamos assim, o principal regulador do clima da atmosfera. O oceano absorve mais de 90% do excesso de temperatura que o aquecimento global está a gerar para a atmosfera, com enormes impactos no oceano, que eu gostaria de manter por 2 minutos. E, portanto, era fundamental refletirmos sobre a necessidade das nossas próprias sociedades compreenderem a nossa interdependência do oceano, a nossa dependência com o oceano e a necessidade de agirmos para o proteger, de modo a, digamos assim, diminuir esse fosso que eu referi. Há aqui uma questão também muito importante que tem a ver com o nosso posicionamento nas nossas sociedades, com o nosso posicionamento cívico, porque isto exige um posicionamento muito grande do ponto de vista político, porque se era relativamente fácil para as nossas sociedades posicionarem-se numa redução de gases de efeito de estufa em 1998 em Kyoto, os 25 anos que nós perdemos desde então dizem-nos que hoje em dia estamos no fio da navalha e que é preciso fazer cortes drásticos. E esses cortes drásticos implicam alterações dos nossos modos de vida, que nos levam a questionar se nós conseguiremos fazer estes cortes, estas alterações, digamos assim, inseridos em democracias liberais como aquelas em que vivemos e gostamos de viver. Ou se iremos assistir a movimentos extremistas de origem ecologista no futuro para poder lidar com estes problemas. Se poderemos vir eventualmente até a presenciar autocracias novas geradas em torno de vencer este desafio, à medida que os impactos vão sentido mais fortemente nas nossas sociedades e, atenção, eles já se sentem de forma muito valente. Os incêndios que nós sofremos este século em Portugal não têm precedentes nos últimos 20 anos do século XX. Com esses incêndios nós estamos a destruir o nosso capital natural de origem terrestre, as nossas florestas, a nossa biodiversidade, que é determinante enquanto equilíbrio ecossistémico para toda a nossa vida em sociedade e para a nossa própria economia manufaturada, que é aquela que nós reconhecemos. Portanto, temos aqui, digamos assim, uma situação que exige, de facto, uma chamada de atenção profunda, que exige organização, que exige mobilização e que exige, essencialmente, foco naquilo que é importante. Eu, sobre o oceano, gostaria apenas de dizer, muito rapidamente, antes de passar, digamos assim, àquilo que é de esperança e esperançoso, dizer efetivamente que o oceano foi profundamente adulterado pelo ser humano, pelas nossas sociedades. Nós começámos, obviamente, imemorialmente neste planeta, a pensar que não poderíamos alterar o planeta de maneira nenhuma e o oceano de maneira nenhuma, porque éramos uma formiga no meio da natureza, omnipresente. Mas a verdade é que começámos primeiro por pegar fogo a umas florestas quando inventámos o fogo, depois começámos a secar uns pântanos quando inventámos a agricultura, depois dos pântanos começámos a desviar o curso de uns rios e chegámos a um ponto em que adulterámos profundamente quer a atmosfera, quer o oceano, que são os maiores sistemas de suporte da vida do planeta, da vida não dos humanos, da vida de todas as espécies que ainda existem no planeta. Espécies essas que se encontram neste momento numa sexta extinção, portanto, num desaparecimento aceleradíssimo apenas comparado a outras extinções que ocorreram há milhões de anos atrás. No oceano temos, obviamente, hoje em dia, um problema grande. O oceano, devemos compreender, é um fenómeno bioquímico, entre biologia e química. É isso que compõe o oceano. Ora, nós, infelizmente, através da emissão de gases de efeito de estufa, estamos a alterar profundamente a química do oceano, porque estamos a mudar o pH do oceano, tornando-o mais ácido e, com isso, pondo em causa uma série de ecossistemas, uma série de habitat e muitas espécies. Por outro lado, nós, infelizmente, através dos nossos processos industriais associados à nossa segurança alimentar, estamos também a pôr em causa a biomassa e a biodiversidade do oceano.
E, portanto, com a sobrepesca estamos a reduzir essa biomassa para índices nunca existentes no oceano que levam a desequilibrar a parte biológica do oceano. Se a isso adicionarmos a temperatura que eu referi, que tem aumentado muitíssimo nos oceanos e que desde já é um pronúncio claro da condenação dos recifes de corais, que são essenciais para cerca de 25% da biodiversidade que existe no oceano, as perspectivas não são nada animadoras. Temos mesmo, hoje em dia ainda, continuamos a contribuir muitíssimo com a poluição do oceano e, portanto, também com a sua eutrofização, que leva à desoxigenação de grandes áreas do oceano, que deixam não só de produzir oxigênio, como de o manter, digamos assim, tornando-se áreas mortas, sem vida. Isso é absolutamente preocupante, sabendo que a vida na Terra nasceu, obviamente, de uns seres unicelulares, umas algas azuis, que há 4 mil milhões de anos surgiram no oceano e que permitiram depois que houvesse oxigênio na Terra, que permitisse fazer as florestas e que, por sua vez, gerou o oxigênio de que nós dependemos. Ora bem, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que a natureza, que é cada vez mais escassa, cada vez mais exígua, sem dúvida nenhuma está num processo de se tornar no nosso recurso mais valioso, no tesouro das nossas economias. E por isso a natureza vai ser cada vez mais sinónimo de um capital, do chamado capital natural. E essa evolução é muito importante porque até hoje ela está fora da equação custo-benefício que valida aquilo que são os negócios da nossa economia contemporânea, ortodoxa, manufaturada. E, portanto, este capital natural vai ser importante para a riqueza das nações, no sentido em que a economia não irá ser o outro lado da moeda, mas irá ser uma parte da moeda da própria economia. Os bens escassos são bens valiosos. E da mesma maneira que os metais preciosos foram considerados ao longo da evolução humana bens preciosos, até a ponto de no século XIX chegarem a ser o referencial do padrão monetário do mundo ocidental, uma vez que a libra esterlina era assente no ouro, nós imaginamos um futuro em que conseguirmos manter e restaurar a natureza vai ser um objetivo tão importante das nossas sociedades que ele venha a ser também ele próprio um referencial dos sistemas monetários do futuro. Por uma questão existencial. Podemos olhar desde já a áreas como, obviamente, a água potável, que já está a caminho de ser realmente uma das grandes moedas do futuro, uma currency of the future. É o que anuncia em letras garrafais o HSBC, o Banco Britânico, por todo o lado, nos aeroportos por onde vamos passando. Mas também será o próprio carbono. Portanto, o carbono verde e o carbono azul será também uma currency do futuro. Esta capacidade que nós temos através de quer tecnologia, quer a própria natureza, começarmos a armazenar e a capturar carbono vai ser também uma moeda muito importante do nosso futuro. Isto é relevante para Portugal muitíssimo, porque o nosso país, temos de o reconhecer, até por não sermos esta sociedade ocidental bem-sucedida, que são outros países ocidentais, uma sociedade que nós sabemos tem vivido sempre entre este maior endividamento ou maior atraso, e que leva a que, há 10 gerações a esta parte, os portugueses tenham de emigrar e que não consigamos dar, digamos assim, resposta às aspirações pessoais de todos os portugueses em Portugal, ao longo dos últimos 2 séculos, diria eu. Nós temos uma economia que não é uma economia forte. Nós sabemos que, muitas vezes dizemos que a nossa economia não tem capital suficiente, que a nossa economia, e que do ponto de vista do setor financeiro, que somos também vulneráveis, que somos fracos, que somos frágeis. Por isso é altamente estratégico para Portugal que este século XXI seja o século da sustentabilidade ambiental, seja o século da descarbonização, e que Portugal seja, entre o concerto dos países europeus, um país dotado de grande capital natural. Não apenas ainda terrestre, mas principalmente também por capital natural de origem marinha, porque Portugal não tem nenhum país que tenha a variedade de biomas marinhos que nós temos. E por isso é muito importante começarmos a olhar para a natureza desta maneira. De que maneira
é que podemos, digamos assim, então, ver no mar uma alternativa e uma economia do futuro. Bom, se a obsessão dos próximos anos e das próximas décadas é a descarbonização das nossas sociedades, das nossas economias, então podemos ver no mar, efetivamente, alguns setores-chave que vão ser determinantes para nós conseguirmos fazer essa descarbonização. E atenção, ela não existe apenas na área das energias dos combustíveis fósseis, que é aquela que nós tradicionalmente entendemos que devemos focar a nossa atenção. Ela existe também noutras áreas. E o mar vai ser determinante na descarbonização de 3 grandes setores da economia. Começamos, obviamente, pelo da energia, porque nós sabemos que vamos ter de fazer todos os milagres para deixarmos de depender dos combustíveis fósseis de forma mais rápida possível, e sabemos que o mar é uma fonte de alternativa de energia renovável, principalmente energia eólica, extraordinariamente relevante. Sabemos que a Comissão Europeia sabe que, e diz, e afirma e declara, que em 2030 haverá mais megawatts produzidos de energia eólica offshore que energia eólica onshore. Sabemos que as condições do mar são mais propícias ao fabrico dessa energia. Sabemos que na costa portuguesa temos 5.000 horas de energia eólica offshore e que em terra temos 3.000 horas por ano. Sabemos que em terra temos grandes problemas, como estamos a ver agora, que nos lançámos nos leilões dos grandes parques fotovoltaicos, que estamos a ter grandes problemas de criar outros erros para procurar as soluções, como este de criar parques em várias regiões do país, com mais de 1.000 hectares de painéis fotovoltaicos, que desvirtuam por completo a paisagem rural do país, que é um dos últimos ativos do nosso capital natural, de um país com a beleza natural que tem Portugal e com a necessidade de preservar essas áreas para outras atividades, nomeadamente para atividades agrícolas e para a própria manutenção da biodiversidade terrestre que está a ser consumida pelos incêndios. E temos no território marítimo, de facto, um novo território que não é explorado e que, como tal, em vez de ser um ativo, é verdadeiramente um inerte. Temos a possibilidade de desenvolver realmente no nosso país uma enorme indústria de energia eólica offshore flutuante, uma vez que a nossa plataforma continental é bastante profunda, terá de ser com essa tecnologia, que aliás teve o seu batismo em Portugal através de um projeto da EDP, na Aguçadora, em Viana do Castelo, e que continua em desenvolvimento. Obviamente que isto implicaria uma visão estratégica portuguesa associada à espanhola de fazer uma ligação por cabos elétricos submarinos da Península Ibérica, pelo menos à Grã-Bretanha, para contornar o obstáculo que é uma França nuclear que não pretende importar energia renovável da Península Ibérica. Mas este é um dos desafios que o mar nos pode trazer e que poderia trazer grande pertinência ao nosso país na área da energia. Temos depois a área dos transportes. A área dos transportes é uma área muito importante porque 90% do comércio mundial viaja por mar. A globalização, aliás, existe por causa da evolução da logística e dos transportes marítimos, das economias de escala, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. E aí temos, digamos assim, a necessidade de alterar a propulsão dos navios, porque os navios, se hoje são grande parte do problema dos gases de efeitos de estufa e da poluição atmosférica, com a tecnologia que existe na Europa, que é a região do mundo mais avançada em termos de equipamento marítimo, nós conseguiremos transformar o transporte marítimo não num problema que hoje é, mas em parte da solução, no sentido em que, como os navios também, porque são sustentados pelo oceano, ao contrário do que o transporte rodoviário, ferroviário, em que necessitamos de construir estradas, pontes, túneis, para conseguir transportar os caminhões, no mar temos esse sustentáculo que é o oceano, que é um serviço ecossistémico do dito capital natural do mar, produzido pelo mar, que nós tendemos nas nossas economias a não compreender e a não valorizar, e que permite que a tonelada de mercadoria transportada por mar seja aquela que é energeticamente mais eficiente de todos os modos de transporte. Logo, se evoluirmos para o green shipping, para o chamado clean vessel, nós conseguiremos descarbonizar a indústria dos transportes europeu, aumentando o transporte marítimo. Uma terceira área é a área da alimentação, da segurança alimentar. Essa é dos maiores desafios que se colocam à humanidade, porque nós somos hoje 7 mil milhões, seremos 10 mil milhões seguramente
porque já não se consegue alterar, digamos assim, as dinâmicas demográficas em 2050, e infelizmente projeta-se, sem se saber com certeza, que possamos chegar até 12 mil milhões no final do século, antes de começarmos a baixar a população do planeta. Isso significa que temos de alimentar muito mais pessoas e que vamos precisar até 2050 de qualquer coisa como 40%, 30% a 40% mais de proteínas de consumo humano. E o mar vai ter de jogar aqui uma cartada importante, porque se nós quisermos encontrar essas proteínas em terra, na agricultura business as usual, como a agricultura é altamente carbonizante, nós não vamos cumprir com Paris e, portanto, não vamos vencer o principal desígnio do século XXI, que é a descarbonização. E é aqui que novas formas de exploração dos oceanos, novas formas de aquacultura, de algas, de bivalves, novas dietas que são recomendadas neste último relatório do painel intergovernamental das alterações climáticas e que dizem nós temos de evoluir para uma dieta verde, e quando diz verde não é vegetariana, é uma dieta menos carbonizante, vai ser fundamental, o mar vai jogar aqui uma cartada fundamental. Neste momento apenas 17% das proteínas de origem, das proteínas de consumo humano têm origem marinha. E seguramente que este desequilíbrio terá de ser compensado porque o oceano cobre 70% da superfície terrestre, consegue-se renovar a uma velocidade muito superior à velocidade, digamos assim, da biodiversidade terrestre e, portanto, vai ter aqui uma cartada fundamental. Nesta matéria, uma última palavra ainda sobre a biotecnologia e a bioeconomia azul, que nós iremos cada vez ouvir mais. É que, no fundo, se pensarmos em tudo aquilo que eu estou a falar e em tudo aquilo que eu não tenho tempo de dizer, mas que está implícito naquilo que digo, aquilo que será o principal desígnio da espécie humana no século XXI será dissociar pela primeira vez, desde que nós de alguma maneira chegámos a este planeta e evoluímos dos primatas originais, dissociar os recursos naturais do planeta das nossas matérias-primas. Porque até hoje eles são sinónimos, ou seja, tudo aquilo que nós usamos como matéria-prima tem uma correlativa extração do planeta, dos recursos naturais do planeta. E a começar nos combustíveis fósseis, bem entendido. Mas eu costumo dizer que isto começou a partir do momento em que o homem das cavernas matou o primeiro urso para comer a sua carne, esfolá-lo e aquecer-se com a sua pele. Isso agravou-se muitíssimo com a Revolução Agrícola há 10 mil anos atrás e depois foi exponencial e colocou-nos na situação que nós estamos com a Revolução Industrial. O planeta não previa uma Revolução Industrial. O planeta não previa uma espécie com o engenho e a capacidade de criar a inovação e a tecnologia industrial que nós, enquanto espécie, criamos. E por isso é fundamental utilizar a biotecnologia, que é utilizar biotas da natureza, portanto, utilizar a biodiversidade, que será a grande matéria-prima do futuro, daí que seja isto tão importante para Portugal, que é um país rico em biodiversidade, usar a biodiversidade para com ela ser a matéria-prima desta nova indústria da biotecnologia que nos permita dissociar as nossas matérias-primas dos recursos naturais. E nós, aliás, conseguimos fazer isso num setor. Há um setor que é paradigmático, que é o setor da indústria farmacêutica. Nós iniciámos o século XX em que todos os nossos medicamentos tinham uma ligação linear, extrativa, à fauna e à flora do planeta. Talvez com exceção da aspirina da Bayer, que já tinha sido inventada no final do século XIX pela indústria química alemã, tudo mais tinha de ser extraído do planeta. Ora, que nós acabamos o século XX, são pouquíssimos os medicamentos que eram, digamos, de extração linear da natureza, porque nós conseguimos sintetizar os medicamentos, conseguimos sintetizar os compósitos que vinham da natureza, reproduzi-los, criar outros, combiná-los e com isso desenvolver uma indústria de medicamento que hoje não existe essa extração predatória da natureza. E isso vai acontecer em outros setores, vai acontecer em áreas da alimentação, em áreas dos materiais de construção civil, do mobiliário e noutras áreas. E é por isso que a Fundação Oceano Azul, juntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, há 5 anos a esta parte, desenvolveu um programa de aceleração de startups de biotecnologia azul do mundo inteiro que tem lugar em Lisboa e onde estamos agora a lançámos esta semana, segunda-feira, a 5ª edição desse programa,
que é um programa que não tem precedentes porque não existe uma outra aceleradora à escala mundial de biotecnologia azul no mundo, e que nos levou a conseguir influenciar o governo português para, no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, o chamado PRR, criar uma área para o mar, que é o componente 10, e permitir que o mar seja uma área prioritária na componente 5 das agendas mobilizadoras. Portanto, como vê, eu vou descendo cada vez mais ao concreto e à economia pura e dura do nosso país, que é aquilo que, no fundo, preenche o nosso dia-a-dia e o nosso tempo na maior parte das nossas vidas. A Fundação Oceano Azul, juntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian e com o apoio do acionista principal da Fundação Oceano Azul, que é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, conseguiu criar um consórcio que está a concorrer ao PRR para esta área da bioeconomia azul, onde junta as startups nacionais e internacionais que nós temos vindo a fazer evoluir com o nosso programa Blue BioValue, que eu acabei de referir, que está na 5ª edição, juntando a investigação e desenvolvimento nacional, o que melhor se faz em Portugal na investigação e desenvolvimento, nas universidades, nos laboratórios, e deixem-me que vos diga que a maior parte do que de bom se faz em Portugal na área da biotecnologia azul é feito de Aveiro a Braga. Juntámos grandes grupos económicos como o Grupo Jerónimo Martins, o Grupo Semapa, o Grupo Amorim, o Grupo Sonai, o Grupo Cofisa e o Grupo TMG, portanto o Grupo Teste Manuel Gonçalves, e com estes grupos criámos este consórcio que nós pensamos possa ser o princípio do início deste novo paradigma de uma economia ligada ao capital natural. Enfim, era com isto que eu queria, não quero tirar mais tempo, porque já julgo que me alonguei um bocadinho demais, estar aberto a todas as perguntas e todas as respostas, mas espero que com isto consiga ter passado dos grandes desafios mundiais, do contexto em que nos inserimos, àquilo que podem ser as escolhas e as opções político-económicas do nosso país, amanhã, quinta-feira, depois da manhã, sexta-feira, ou para o próximo mês. Muito obrigado por terem tido a paciência de me escutar. Jorge, já estou. Muito obrigado ao Tiago. Realmente, eu conheço bem o Tiago, como já disse, é um excelente conversador, pela-se por uma boa conversa, eu também, e acho que ele aqui também não deixou os créditos por mãos alheias, fez aqui uma apresentação, para quem está fora destes temas, muito curiosa, muito abrangente. Eu tenho aqui duas perguntas, também gostava de colocar uma do David Zamit, que diz, tendo a União Europeia como prioridade a reindustrialização, não acha que o investimento na economia azul devia ser um desígnio nacional, construindo-se um cluster industrial, energia eólica, ciência de dados, terras raras, pescas, mariscos, alimentação, etc. Joaquim Correia Botelho também coloca aqui uma questão, que é no âmbito dos transportes marítimos, tem a Fundação pensado alguma coisa? Eu também aproveitava, colocava aqui uma questão, tudo aquilo que resulta do que o Tiago disse, há uma grande abrangência, o mar gera uma grande abrangência de temáticas, e neste sentido pergunto se tem sentido o Ministério do Mar, ou se não deveria haver políticas transversais a todos os ministérios políticas relacionadas com o mar, como vimos aqui, nos transportes, na agricultura e na indústria, também há de ter na defesa e também há de ter também na educação, e portanto se não justificava mais criar assim uma rede transversal de políticas, embora a criação do Ministério do Mar significa um reconhecimento da relevância. Se calhar agora passávamos estas três questões e passava aqui ao Tiago.
Tiago, a partida consegues. Vou tentar aqui outra vez ver o que é que. Só aqui um minuto. Problema. Já consegues? Consegui. Há qualquer coisa estranha que se passa. Muito Agora bem. é melhor eu não me pôr em mute, não é? Nunca. É melhor. É a garantia de sucesso. Muito obrigado ao João por formular estas 3 perguntas. Eu começaria pela ordem delas, sobre o mar não deveria ser, a economia do mar não deveria ser um desígnio nacional do país, enfim, isso depende muito da posição que todos temos relativamente ao que deva ser a posição, digamos assim, de um governo, de um país, de um ministro da economia. Eu costumo sempre dizer que estas questões das visões são muito importantes e, como digo, se nós quisermos que Portugal esteja na frente dos países que compreendem para onde é que vai o mundo no século XXI, é claro que depois também temos de incentivar os setores que nós achamos que vão à frente e que vão para nessa direção, porque se o mundo vai na direção da descarbonização e de ser da sustentabilidade ambiental, os mercados e os consumidores vão nessa direção também. Por isso é que hoje nós não temos nenhum setor económico que não tenha de ter o selo da sustentabilidade muito fortemente impresso para poder vir a ter sucesso, porque senão vai fracassar. E é nesse sentido que os anglo-saxónicos, que são insuspeitos, o Reino Unido, os Estados Unidos da América, insuspeitos de serem adeptos de uma economia planificada, são adeptos de políticas industriais e desenvolvem políticas industriais. Foi assim que se desenvolveu o aeroespacial nesses países e foi assim que a América foi ao espaço. É assim também que o Reino Unido é o principal país em energias renováveis da União Europeia. Não foi porque aconteceu, porque o mercado quis. Houve todo um concerto, uma concertação, uma leitura dos sinais, uma compreensão do futuro que levou a que isso acontecesse. E, infelizmente, o nosso país não tem capacidade de fazer isso. Não, nem a nossa sociedade, nem a nossa academia, as nossas universidades, nos dizem esses caminhos. Os governos não nos dizem também, são sempre agnósticos. É verdade que depois, no fim de contas, não será assim. Tivemos uma PT para as tecnologias da comunicação e da informação. Temos subsidiado, obviamente, as energias renováveis. Mas eu julgo que na área do mar, sem dúvida nenhuma, que era muito importante o país ter uma visão, porque é tão grande o nosso recurso, é tão grande a nossa vantagem competitiva, comparativa, que nós deveríamos efetivamente fazer muito mais do que estamos a fazer e digamos assim, conseguir desenvolver uma política industrial para a energia offshore que libertaria o exíguo território terrestre do país para outras aplicações que não para ficar coberto de painéis fotovoltaicos e de eólicas onshore, para a área da biotecnologia, como eu referi, porque Portugal, como tem mais biotas que todos os outros países europeus, como Portugal tem também boas escolas de biologia marinha, nós temos os miolos, os brains, e temos a matéria-prima, mas não temos o business, não temos biotecnologia industrial neste país. Temos biotecnologia laboratorial, não temos industrial. Eu veria com muito bons olhos que houvesse uma aposta nessa área, por exemplo. Portanto, eu diria que sim, que o mar deveria ser um desígnio maior e que o país devia enverdar por algumas políticas industriais. Os transportes marítimos na Fundação, não, infelizmente não. A Fundação canalizou, no fundo o mote da Fundação é que nós não vamos salvar os oceanos com a conservação apenas. Só salvamos os oceanos se mudarmos a economia. E para pôr a carteira onde temos a boca, entendemos que era necessário escolher uma área e escolhemos a área dos biotas, da bioeconomia azul, da biotecnologia. E é nessa que com a Fundação Carlos Gulbenkian temos vindo a apostar e nós não temos recursos ilimitados. A indústria de shipping é uma indústria de capital intensivo que existe em países como a Dinamarca, como a Holanda, como o Reino Unido, como a França, e onde Portugal dificilmente chegaria a esse campeonato, porque nós não temos sequer, digamos assim, a massa crítica de capital necessária para desenvolvermos essa indústria. Finalmente, a pergunta também sobre a governação.
Bom, eu acho que nós estamos a assistir a uma mudança de paradigma com este novo executivo que tomou posse quinta-feira passada, porque nos últimos anos tornou-se moda ter um Ministério do Mar. E eu posso falar sobre isto à vontade, porque num pequeno ensaio que escrevi para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, já em 2011, há mais de 10 anos, que se chama Portugal e o Mar, no capítulo 6º é sobre a governação do oceano, e eu explico que sou contra o Ministério do Mar, porque não existe, na verdade, também nenhum Ministério da Terra, nem nenhum Ministério da Lua. Isso, para mim, significa menosprezar o mar, porque o mar, se for verdadeiramente importante, e se compreendermos como ele pode ser importante, o mar é importante na parte, obviamente, tudo o que diz respeito à economia, energia, turismo, transportes marítimos, construção naval, tecnologia, engenharia, comunicações, cabos submarinos, pescas, aquacultura, biotecnologia. É importante para a ciência, é importante para a educação, é importante para a cultura, é importante para o bem-estar e para o lazer, é importante para o ambiente, bem entendido. E, portanto, o que é necessário é termos uma política transversal e termos um campeão dessa política com poder político no Executivo. Eu não sei se o atual Ministro da Economia e do Mar não pretende ser essa figura, porque se olharmos para as coisas é muito engraçado. A energia, logo, a energia offshore está no Ministro do Ambiente. As pescas está na Ministra da Agricultura. O ambiente está no Ministro do Ambiente. A educação está... portanto, os portos estão no Ministro das Infraestruturas, não estão no Ministro da Economia e do Mar. Então, este Ministro da Economia e do Mar, na verdade, poderá ser o Ministro da Visão, o Ministro campeão de uma política transversal e o Ministro coordenador, assim tenha poder político, vontade política e assim os outros, assim seja configurado, digamos assim, o modus operandi do Executivo que agora inicia as suas funções. João, era isto que eu gostaria de dizer. Obrigado. Obrigado, Tiago. Tenho aqui mais duas questões. Uma do Luís Abreu, que refere à aquacultura de pescado, algas e bivalves, terá de arranjar formas de substituir os compostos animais por outros sintéticos. Se isto não reside aqui um desafio. E, por outro lado, tenho aqui o Zé Pedro Anacoreta, com o tema das grandes reservas, nomeadamente as marítimas, onde se poderia incluir alguns grandes bancos de pesca. Será que o caminho pode passar por assegurar um mecanismo a nível mundial em que todos os países contribuem para manter essas reservas? O mar português deveria fazer parte ou não dessas principais reservas mundiais? Eram estas duas questões, se calhar para acabar. Muito bem, e eu agora estou aqui com o som, portanto aproveito e vou já de seguida. Obrigado, João. Sobre a primeira pergunta, eu diria que há aqui várias respostas, digamos assim. Não há dúvida nenhuma que as algas e os bivalves vão ser... Portugal tem condições excelentes, extraordinárias para cultivar algas e bivalves. Não temos para fazer peixe, porque as águas são bastante frias para competirem com as águas da Grécia e da Turquia, por exemplo, na Dourada ou no Robal. Não são tão frias, se calhar, também para competir com a Noruega no salmão. Mas, do ponto de vista dos bivalves e das algas, nós seguramente somos um país de extremo interesse do ponto de vista, digamos, natural, das condições naturais. Há neste momento já uma empresa muito interessante em Portugal que começou a fazer melhoramento genético de bivalves através da ciência pura e dura, e hoje em dia já conseguiu dissociar, lá está, a sua matéria-prima, os seus bivalves, relativamente aos bancos sedimentares onde os vamos apanhar, na Ria Formosa, na Ria de Aveiro. Esta empresa vai ser uma empresa de enorme futuro, vai ser uma empresa gigante para a qualidade alimentar, para a segurança alimentar do país, e vai ser uma enorme indústria exportadora, porque eles conseguiram operar a tal paradigma que é de desacoplar o recurso natural da matéria-prima deles. Nas algas isso poderá ser feito, as algas vão ter de ser feitas em laboratórios, vão poder ser produzidas em laboratórios, vamos ter seguramente depois grandes
fábricas de produção também de algas em terra, mas elas também podem ser produzidas no mar. E eu estou convencido que se nós conseguimos, obviamente, sintetizar elementos da natureza muito complexos e sofisticados para resolver problemas ligados à saúde humana, ao cancro, ao Alzheimer, seguramente que conseguiremos fazer o mesmo em termos de alimentação relativamente a algas e a bivalves. Mas as algas e os bivalves, elas próprias podem ter um papel muito importante no ecossistema, porque elas contribuem para criar biodiversidade no ecossistema e, portanto, até certo ponto, elas poderão ser também positivas. Há um elemento muito importante nas algas e nos bivalves também, que era a última coisa que eu queria dizer, é que as algas e os bivalves crescem a remover CO2 da água. E, portanto, elas são parte da solução. Ao contrário da agricultura em terra, que obviamente exige que o solo seja remexido e, como tal, que se liberte o carbono que estava armazenado desde a última vez que foi remexido, com as algas e os bivalves nós conseguimos retirar carbono do mar, que é hoje também algo essencial a fazer. E, portanto, é muito interessante que nós, ao comermos e ao consumirmos algas e bivalves, estamos a contribuir para a descarbonização do oceano. E é nesse sentido que estas, principalmente as algas, vão ser, de facto, uma grande commodity do século XXI. Eu costumo dizer muitas vezes que as algas vão estar para o século XXI como o cacau e o café estiveram no século XIX. Eles revolucionaram as nossas vidas, eles permitiram que, com a invenção da lâmpada elétrica e dos métodos industriais, passássemos a trabalhar 24 horas sobre 24 horas e deixássemos de depender dos ciclos da natureza, porque são os dois estimulantes naturais mais consumidos a nível mundial. As algas vão servir para muitas coisas e vão ser uma grande commodity do século XXI, e isso vai ser muito interessante para um país como Portugal. Relativamente à outra questão, das grandes reservas e das áreas marinhas protegidas. Bom, vocês tocaram no aspecto mais próximo do meu coração, porque onde a Fundação Oceano Azul gasta mais os seus recursos financeiros e humanos, investe mais esses recursos, é fazermos áreas marinhas protegidas. O nosso país não tem feito muitas áreas marinhas protegidas, estamos ainda na cauda da Europa também em áreas marinhas protegidas. Elas são hoje em dia a ferramenta que se considera mais rápida e mais essencial para salvar o que resta. E, portanto, elas são fundamentais. O oceano, se estiver não perturbado, regenera-se com uma enorme facilidade. E isso é muito interessante. Por isso a Fundação Oceano Azul tem vindo a fazer áreas marinhas protegidas. Fizemos uma no Algarve, no Recife Natural do Algarve, com a Universidade do Algarve e com as câmaras municipais, com as ONGs, as associações de pescadores. Fizemos outra na Madeira, alargando a área marinha protegida das selvagens, juntamente com a National Geographic, que foi o nosso parceiro nessa operação. E estamos a fazer uma mega operação nos Açores, que vai chegar aos 300 mil quilómetros quadrados, vejam lá, mais de 3 vezes o território imerso de Portugal continental, a trabalhar com uma fundação norte-americana, a Fundação Wade. Por isso Portugal vai ter de, como todos os países que assumiram um compromisso internacional de até 2030 chegar a 30% do seu mar como uma área marinha protegida, de arranjar maneira de construir as áreas marinhas protegidas até chegar a essa cota. E, portanto, eu concordaria com a pergunta, no sentido em que sim, Portugal vai ter de ser parte desse movimento e nós vamos ter de ter mais áreas e mais reservas marinhas para preservarmos a biomassa que ainda temos, porque isso será aquilo que vai alimentar as pescas do futuro. Over. Muito bem. Quero agradecer muito ao Tiago. Acho que foi-nos dada aqui uma visão realmente global, quer dos problemas, quer das soluções, tal como está na Laudato Si, tal como o Papa reconhece na Laudato Si, está tudo ligado. E, portanto, nós temos que realmente cuidar da casa comum. Acho que foram deixados aqui não só alertas como pistas para o futuro, pistas de reflexão e pistas de atuação. Agradeço muitíssimo ao Tiago ter se disponibilizado para vir aqui conversar connosco. Despeço-me de todos.
Relembro que vamos ter o Congresso da ACES ali no início de maio. Precisamos de que todos se inscrevam e que participem. E, por mim é tudo. Não sei se o Jorge Líbano Monteiro quer dar alguma chega final. Não, só agradecer ao Tiago também, que excelente intervenção, desafiante. Estes temas são sempre temas novos para quem está no dia a dia, não se lembra deles. E também agradecer aqui ao João e ao Núcleo do Porto também aqui mais esta palestra. Muito bem. Muito obrigado a todos e obrigado, Tiago. Um grande abraço. Obrigado a todos também. Obrigado, Tiago. Um abraço. Um abraço grande, João. Um abraço, Jorge. Um abraço.